coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir. Ao me criar tu me deste um coração pra sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu me deste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu, meu coração não é meu. Graças a Deus, 19 horas e 34 minutos. Está entrando no ar aí para a glória do nome do Senhor Jesus, mais uma vez o programa Emoções à Luz da Bíblia. Sim, para você que está ligadinho conosco, segunda-feira, o nosso encontro marcado aí, né, nesta programação aí, para falarmos da palavra do Senhor, ouvirmos louvores e também contar com a tua participação aí nesta programação, tá bom, gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus, cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Um convite bem especial a todos hoje. Participem conosco até o final do programa. Vamos meditar, conversar sobre a palavra de Deus dessa noite. Curte, compartilha a nossa live para que mais irmãos possam assistir também. Então, sejam bem-vindos à nossa live da segunda-feira. Graças a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor, né? Uma boa noite para os irmãos. Lembrando também de não se esquecer de agradecer sobre a nossa live na semana passada, né? Mas a gente vai aqui dizer os irmãos, até eu queria anotar o nome dos irmãos e eu podia esquecer de alguém. Eu pensei, não vou dizer o nome de ninguém, sabe? Mas muito obrigado, né? Todos os irmãos, foram vários irmãos e irmãs que nos apoiaram, nos ajudaram. Foi um programa muito lindo, um programa muito abençoado por Deus, um programa muito alegre. E se nota, assim, que cada um ajudou a fazer isso, né? Então, muito obrigado e ficamos todos aguardando a próxima, que vai haver uma próxima, será em breve, para que todos nós venhamos novamente juntar nossas forças e fazermos aqui dessa live, desse programa, uma grande festa. Deus abençoe, um grande programa a nós todos. Verdade, bem lembrado, né? A nossa live de semana passada foi uma bênção mesmo, graças aos irmãos que colaboraram, né? Glória a Deus. Vamos de louvor então, em nome de Jesus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor.
que já sou um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus, aí essa bela canção aí, Adorador por Excelência, né, do cantor Nani Azevedo. Que Deus possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos aí que estão sintonizados conosco nessa noite. Bom, irmãos, hoje a gente vai meditar, nós vamos conversar sobre a palavra de Deus, sobre um texto que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Depois nós vamos meditar sobre essa palavra, que diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele.
mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Essa palavra me indignava um pouco, assim, não sei se eu usei o termo certo, indignava, porque eu não entendia muito bem o que queria dizer a loucura de Deus. É mais sábia do que os homens. E aí, né, a gente tem que buscar entendimento, buscar a sabedoria divina, e aí que eu entendi. Porque é a sabedoria divina que explica toda essa palavra que Paulo escreve à igreja de Corinto, né? Uma igreja, então, que estava passando por vários problemas. É a primeira carta que ele escreve, exatamente porque a igreja está passando por vários problemas. A igreja dividida, se questionando, né? A igreja se dividiu, tinha vários problemas. Mas o principal dos problemas que Paulo encontrava ali era exatamente o contexto do evangelho, que eles estavam buscando nos homens, em vez de buscar no evangelho de Deus o que realmente importava, né? Estavam se achando sábios demais, para ser bem claro, assim. A igreja era composta, uma grande maioria, por pobres, né? Era uma igreja pobre de escravos, e eles estavam sendo perseguidos pela sociedade ímpia de Corinto. Então Paulo resolve exortar, até meio que duro, né, com as palavras, para colocar eles de volta no ensinamento que ele tinha dado, que ele tinha deixado, né, sobre nós não somos sábios, nós somos humanos, e a sabedoria humana, Deus nem entende nem aceita a nossa sabedoria, né? Então por isso que ele escreve essa carta a eles, para exortá-los, né, de que eles lá naquele tempo tinham que buscar a sabedoria de Deus, da mesma forma como essa carta é viva hoje para nós também como igreja. Nós temos que buscar a sabedoria divina para os nossos dias, para nosso crescimento pessoal e espiritual. Não, a gente fala sobre sabedoria, né? É duas sabedoria, né? É duas sabedoria, entendimento. Até antes a gente estava comentando assim que hoje os nossos empresários, né, que tiveram que ir para o colégio, tiveram que aprender a matemática, escrever, tiveram que ler, tiveram que buscar, tiveram que se dedicar anos na busca do entendimento, do conhecimento, uma sabedoria, para lá na frente mesmo, serem formados num certo departamento, né? Para poder ter uma vida melhor. Então houve anos de busca para poder ter esse entendimento, para poder ter esse conhecimento, né, da vida natural, do homem natural, do mundo natural. E aqui a Bíblia está falando para nós sobre uma sabedoria além, uma sabedoria diferente dessa que se busca, né? Então hoje, por exemplo, quando tu falou assim, tu está buscando, né, nós tivemos de estar buscando e continuar buscando, para que nós buscamos nos formar, quem sabe antes do tempo ainda. Então, para nós sermos formados em homens com entendimento, com discernimento, com revelação da palavra, também tem que haver uma busca, não é uma coisa que é mágica, pá, tu recebeu, agora tá tranquilo. Nós temos que continuar buscando, porque a própria palavra é uma palavra viva e ela se renova todos os dias. Então hoje a sabedoria de Deus, no meu entendimento, é assim, que hoje eu vou ler essa palavra, que é uma palavra do sobrenatural, com poder, ela vem a mim de uma forma, ela se revela a mim em um contexto de um ideal. E quando é amanhã, conforme até a palavra que o pastor falou, que eu também estava lendo ela hoje, eu já li, quem sabe, um mês atrás, sabe, estava lendo de novo, porque eu compreendo que essa palavra, ela vem com outro entendimento, com outro conhecimento, com uma outra sabedoria, porque é de Deus. É de Deus. Esse versículo que eu falei, que foi o versículo da minha conversão, né? Que Deus venha, né, salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu estava num momento assim, muito angustiante, muito terrível, problema com família, problema com namorada, que nessa época eu não era casado ainda, problema com o meu trabalho, muito problema. Me convidaram a ir numa igreja. E eu fui.
E lá me ouviram, lá, falaram lá que, não, se tu buscar, né, se tu falar com Deus, ele... E eu tinha uma Bíblia de 72 livros, católica. Se aquela Bíblia caísse no pé de alguém, ia quebrar o pé, de tão grande que ela era, uma baita de uma Bíblia. E eu, naquela angústia, daquele dilema, né, e eu fui pro meu quarto e fiz uma oração. E essa oração foi assim, ó, eu sei que os crentes falaram para mim que o Senhor é o Deus da sabedoria, que o Senhor sabe tudo das coisas, e o Senhor está sabendo o que eu passo agora, e eu tenho aqui uma Bíblia, e eu vou abrir ela e vou botar o dedo lá, e falaram para mim que tu fala pela tua palavra, então fala comigo. E eu abri lá em Coríntios 1, 21, né, e estava essa palavra aí. Foi o versículo de minha conversão. Lá no meu quarto, ao secreto, eu me converti a Deus, entendendo que é essa sabedoria aí que vem de contra nós, sabe? Então, assim, é pela loucura da pregação, sabe? O evangelho, né? O jornaleiro, o evangelho que vem de contra mim. Então, hoje tem muitos homens sábios, muitos homens inteligentes, muitos homens entendidos, né? Mas vai ler a Bíblia, não compreende. Vai buscar um texto bíblico, não compreende, porque esse texto, esse livro, a nós é revelado pelo Espírito Santo de Deus, que há nele o dom da sabedoria. É que a gente é tão insignificante diante da grandeza de Deus, que daí a gente fica se perguntando, né, o porquê de algumas coisas a gente considera loucura, mas Deus escolheu uma prostituta, Raabe, né? Ele escolhe sempre o que é... Ele escolheu uma mula, que era um animal. No caso, ele usou... João Batista era um andarilho para pregar o evangelho. Então, assim, ele escolhe as pessoas que a gente menos... Nós não escolheríamos, né? A gente não escolheria Moisés. Hoje eu descobri que Moisés tinha dificuldade na fala. E foi escolhido. Ele era ele tinha, né? Pode ser que ele era gago, mas a Bíblia diz que ele tinha dificuldade na fala. Então, assim, olha quem Deus escolhe. Nós escolheríamos um pregador que fosse gago? A sabedoria não tem nem como medir diante da grandeza de Deus. E é por isso que a gente acha que o que Deus faz é loucura. Para nossos olhos carnais, o que Deus faz é loucura. Né? É loucura. Nós nunca escolheríamos uma pessoa gaga para libertar um povo, né? Deus usa coisas pequenas, que no caso de Davi, ele usou uma pedra para libertar um povo inteiro. A palavra, agora tu entrou bem aonde que a palavra está falando, ó. Nós não escolheríamos. É por isso que a Bíblia está dizendo que Deus escolheu as coisas loucas. Qual é as coisas loucas? Desse mundo. Que é louca aos olhos deste mundo, mas não aos olhos de Deus. Então, aí que está a diferença que Deus está falando, que Paulo está escrevendo. Ele escolheu coisas loucas ao padrão desse mundo aqui. Esse mundo aqui. Mas não dentro da perspectiva de Deus. Por exemplo, quando tu falou que ele escolheu Raabe, vamos lá, vamos ver. Quando os espias chegam em Jericó e a Raabe mora em Jericó, qual que seria a reação dela no padrão desse mundo? Era entregar os espias para o governante da cidade. Ela reagiria dessa forma no padrão desse mundo. Então, mas o que ela faz? Ela vai dizer para eles, ó, eu sei que vocês são servos de Deus e eu sei que essa cidade aqui Deus já deu na mão de vocês. Então perceba, os israelitas não estavam acreditando nisso, porque estavam duvidando, porque é Josué, porque Moisés morreu, agora se lasquemos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá dentro de Jericó já tem uma moça lá que aos olhos do mundo era loucura, era uma prostituta e coisa arada e tal, mas que lá dentro de Jericó ela já acreditava que Deus havia entregado. Por isso que Deus, assim, a gente, por exemplo, se eu fosse Josué, né, ou vocês fossem e mandassem os amigos de vocês espiar Jericó, vocês não iam dizer pra ele, ó, entra na casa de uma prostituta. Vocês não iam falar isso, né? Isso é loucura, não é loucura isso? Sim, é loucura. Então foi aí que Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Porque o que a nós parece loucura, mas Deus está vendo lá dentro do coração a sinceridade. Tanto é que depois nós sabemos da história, Raabe, ela é salva pelo próprio Deus. Sim. Porque a casa de Raabe fica em cima do muro.
E o muro de Jericó, depois das voltas lá, depois de toda aquela situação, o muro cai. E quem é que derrubou o muro? Foi Deus que derrubou o muro. Mas só que lá na casa de Jericó, Deus colocou a mão assim, aqui não vai cair o muro, porque aqui tá uma que eu vou salvar. E quem que escolheu, quem que escolheria, se fosse feita uma pesquisa, se fosse feita sei lá, uma situação lá, quem que diria, não, Raabe vai ser a única salva aqui de Jericó? Ninguém diria. Então é isso, Deus faz as coisas aos nossos olhos. Aos nossos hoje, não, que também nós já somos meio louco também. Mas aos olhos dos outros é loucura. Sim. Né? É isso que Paulo está dizendo. Por que Paulo está dizendo isso aos Coríntios? Porque Coríntios era a igreja dos dons, mas era uma igreja com muito problema, com muita situação de muitos ricos menosprezando os pobres. Então Paulo vai dizer, olha, não é por aí que a coisa funciona. Não é dessa maneira. Já, por exemplo, nós estávamos falando da igreja de Vítor agora há pouco, estamos falando dos irmãos lá de Vítor e tal. Muitos já disseram, mas é muito longe. Por que vocês vão até lá? Isso é loucura, né? Isso aí não tem condição. Isso aí é todo sábado até lá, é longe. É loucura pra né? mim. Que nem sábado ali os irmãos foram saindo do serviço cansados, uns foram sem dormir, outros foram mal dormidos, né? As pessoas passaram lá, chegaram de madrugada em casa. Que loucura isso aí. Isso aí é loucura. É loucura para quem não entende. É loucura, que nem o Júlio falou, para quem não tá lá na hora do culto, né? Para sentir, para receber. Aí tudo parece loucura. Mas a partir do momento que nós começarmos a entender a situação, não no plano desse mundo. Daí não. Porque aqui, onde a irmã Marciane leu a palavra de Deus aqui, a Bíblia vai dizer que Deus chamou. Olha aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie, para que a gente não entenda que não é agora, não é nossa, Então a loucura de Deus é isso, é a gente olhar assim para uma situação ou alguém olhar, né? E da loucura da pregação, né? Por que loucura da pregação? Por que Deus vai salvar? Por que Deus não salvou lá dentro de um colégio, dentro de uma situação? Não, porque Deus veio já com isso. Para confundir, para desfazer. E aqui a Bíblia diz no capítulo 25, ó, aparece até uma coisa meia assim, um paradoxo, né? Porque a loucura de Deus, né? A loucura, olha, Deus é louco, então, né? Deixou intrigado. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não quer dizer, essa palavra loucura, não quer dizer loucura assim que nem nós entendemos. Sim. Né? É a decisão que Deus toma, aos nossos olhos parecem loucuras. Isso, quer dizer, o que nós entendemos ou compreendemos, que seria aquele parâmetro. Sim, que nós faríamos, linha, né? Isso. Não, mas tá errado. Né? Tá errado, porque Deus olha de uma forma, né, que tá errado. Sobre nós se desfazer de alguém, ou sobre escolher algo, tomar posição de algo. Muitas vezes a gente, vamos orar, sabe? Tem aquele tempo de busca para poder entender o que Deus quer. Sim. Porque nós, como homens, podemos tomar nossas decisões erradas, porque estamos pensando humanamente falando. Né, como o pastor falou, os loucos, né? A gente está buscando, entendendo, né, como agora muito bem colocado sobre essa loucura de nós irmos todo sábado para Vítor, né, que nem agora foi 7 caros sábado passado, agora um torrent para Vítor, né? Que loucura, né? Loucura. Antes viu, que loucura. O dia inteiro lá, que loucura, né? Tem, mas não, é uma benção, né? Para o homem é loucura, mas para Deus não. Sabe? Então, no caso, como Deus pensa, como Deus age no nosso dia a dia, que a gente às vezes quer deletar alguma coisa, quer julgar alguma coisa, quer até condenar alguma coisa, quer se desfazer de alguma coisa, que Deus não se desfaz daquilo. E tu vê Deus ele age diferente em cima daquela situação. Que benção que é viver dentro da loucura assim de Deus, né? Que vamos chamar de loucura de Deus, assim, mas a gente sabe que isso aí é uma coisa que vai contagiando, né? Uhum. Daí cada vez vai vindo mais louco junto, né? Por quê? Porque a gente, claro, assim, se a gente for olhar no nosso nível aqui espiritual, no nosso, assim, dia a dia, claro que é loucura, sair daqui até lá,
né? Faz um culto aqui encantado. Pra que tu vai ficar o dia todo? Por que tu vai ficar 5 horas na estrada aí de volta, né? Pra que tu vai fazer tanta coisa? Pra que tu vai tanto na igreja? Pra que nós vamos vir aqui na segunda-feira fazer live? Pra que nós vamos fazer teologia 2 anos? Pra que nós vamos fazer curso de teologia não sei quantos anos? Né? Porque as pessoas que estão de fora estão olhando no nível espiritual desse mundo. Por isso que não entendem. Até a gente fala assim dos crentes loucos, né? Os crentes são loucos. Isso, né? por isso que eles não entendem. Louco, né? Agora, quando... O homem não entende. Não, agora, se um dia sentirem ou participarem dessa loucura, já vão ver que não é tão loucura assim, verdade. né? Isso aí é contagioso, vai pegando nas pessoas essas coisas aí. Aleluia, né? O pastor Janei mandou mensagem, hoje estava falando com ele acerca do culto lá, ele falou, não, o dia que precisar pode me chamar que eu vou de novo. Glória. Que daí as pessoas vão se pegando mais louco, né? Ah, será bem-vindo, né? O pastor Janei foi muito usado. Muito, usado. uma benção. E depois ele tem uma equipe ali pronta, né? Sim. Sabe, ele tem uma equipe ali para sair para qualquer lugar do mundo, pregar a palavra de Deus e ele tem uma igreja assim muito poderosa ali, sabe? E com certeza, né? Vamos marcar ele logo. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha sorte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus virou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem nascendo um rio pra me dar a vida.
esse rio queimando lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aos nossos, Fogaréu. aos nossos olhos, essa história de Davi, assim, é a mais louca, parece, assim, da Bíblia, né? Porque, tipo, ele usa... Davi era franzino, era pastor de ovelhas, o improvável dos irmãos foi escolhido. Na fraqueza de Davi ali, ele usa as coisas mais simples. Deus usa as coisas mais simples para erguer esse moço, esse rapaz franzino, que a Bíblia diz, né, que ele não tinha grandes, como que se diz, não tinha porte, ele não tinha porte. Aos nossos olhos, nós escolheríamos o irmão mais velho. Ele chegou lá e mandaram ele embora. Isso, Então, aos nossos olhos, é uma loucura o que Deus fez na vida desse... Que meu Deus, né? Ai, glória a Na Deus. verdade, falando sobre as escolhas de Deus, né? Então, se a gente for olhar, assim, toda a trajetória bíblica, né? Nós vamos ver que Deus sempre usou uma forma, assim... A gente, por exemplo, a gente tem um padrão, assim como tu falaste de Davi, né? Por exemplo, quando Davi foi ungido rei lá pelo profeta Samuel, então Deus vai falar assim para Samuel: olha, tu vai na casa de Jessé, né? Toma o teu chifre, enche de azeite, tu vai lá, tu vai ungir. Eu já tenho me escolhido lá de um dos filhos dele para ser rei, né? Então, o Samuel, que não é nenhum inexperiente, ele é um profeta, ele é um homem de Deus, ele é um cara que tem uma comunhão muito forte com Deus. Ele é na época ali, ainda ele era juiz, ele era sacerdote, ele era profeta, né? Então ele vai para a casa de Davi, para a casa de Jessé, e quando ele lá chega, ele olha para o irmão mais velho de Davi e ele já pensa consigo: ó, esse aí é o rei. Esse aí é o rei. Tá aí diante de nós, ungido do Senhor. Ele só pensa, não fala. Por que ele pensa que o irmão de Davi seria o rei? Porque Samuel está seguindo um padrão. Samuel está seguindo uma norma. Porque Deus havia ungido anteriormente a Saul. E Saul era um homem gigante. Saul era um semi-gigante. Dos ombros para cima ele se destacava. Então Samuel pensou: não, se o primeiro foi o Saul, vamos seguir um padrão parecido aqui, e é esse aí. É verdade. Né? É esse aqui. Só que aí Deus vai mostrar para Samuel e para nós, porque ficou registrado na palavra de Deus, né? Qual é o padrão que Deus usa para a escolha, que para nós parece loucura. Deus vai dizer para Samuel: olha, não é esse aí, não é esse que eu quero. Tu tá fazendo alguma coisa. Samuel tá tentando, tu tá olhando para a aparência dele. Isso aí tá te enganando, tá te confundindo,
Está te distraindo. A aparência do irmão de Davi está te distraindo. Não é está na Bíblia, mas eu estou contextualizando aqui para os irmãos entenderem. A aparência está te distraindo. O que tu tem que fazer? Porque Deus não vê assim, ele diz. O Senhor olha o coração. Então aqui está aonde que Deus vai olhar quando ele faz a escolha dele. Ele não olha, e nós olhamos para quê? Nós olhamos para a aparência. Nós olhamos para o porte, nós olhamos se é grande, nós olhamos se é rico. Se é inteligente. Nós olhamos se é empresário, nós olhamos se tem dinheiro, nós olhamos se tem uma faculdade, nós olhamos se o cara tem alguma aptidão pro negócio. Mas nós estamos totalmente equivocados. Por isso que para nós as escolhas de Deus parecem loucuras. Só que nós não temos como ver o coração. Esse que é o detalhe, né? Deus, ele consegue ver, nós não. Então nós temos que ter o quê? Cautela. Nós temos que ter cautela, nós temos que esperar Deus fazer. Nós não podemos se atirar na frente. Nós não podemos usar... mas por que Deus escolheu? Olha bem a diferença de padrão de Saul e depois para Davi. Totalmente diferente, nada tinha a ver um com o outro. Por quê? Não porque Deus não segue padrão. Deus não está preocupado com o padrão. A Bíblia diz que Deus usa e abusa da sua multiforme graça. Por exemplo, quando deu problema lá no deserto, faltou água. Deus falou para Moisés, vai lá e dá uma pauladinha na pedra, vai sair água. Moisés foi lá e tumba, saiu água. Da segunda vez, Deus falou, agora tu vai lá e tu fala com a pedra. Não é pra bater, pra falar. O Moisés foi lá e deu pauladinha de novo. Saiu água? Saiu. Todo mundo bebeu, todo mundo ficou feliz. Só que essa desobediência de Moisés custou a entrada dele na Terra Prometida. Não está falando de salvação aqui. Está falando apenas que ele não teve, vamos dizer assim, a honra de completar a sua missão. Né? Que saiu do Egito, quem entrou? Nós falamos agora de Jericó. Quem era o comandante? Era Josué. Porque Moisés já tinha morrido. Por que Deus, então, mandou bater e depois mandou falar? Por que não manda fazer tudo de uma vez só igual? Né? Manda bater, bate sempre. Vai funcionar sempre. Mas não, Deus usa essa multiforme. E isso para nós parece loucura. Isso para nós parece alguma coisa que não tem nada a ver. Então Deus vai escolher o Saul, que é um grandão, depois vai escolher o Davi, que é um piralho. Uma palavra sobre o grandão e o pequenininho. De repente pode estar do outro lado agora, né? Do outro lado, essa nossa mensagem sobre nós hoje, o homem hoje, né? Que nós temos hoje cantores de nome, pregadores que estão itinerantes, quase nem estão em suas igrejas, tanto que estão para lá e para cá. E aí um pouquinho Deus quer me usar. Eu não sou formado ainda, 2, 3 anos de crente, e eu entendo sim que Deus me dá a palavra, que Deus me dá a mensagem, que Deus me dá a revelação, que Deus me dá isso, só que eu fico olhando no padrão humano e não entrego nada. Não me encaixa. Eu fico olhando no padrão humano e eu não vou lá na pessoa falar com ela. Eu fico olhando no padrão humano e não levanto a mão para dar glória. Eu fico olhando o padrão humano e não falo em língua estranha na igreja. Eu fico olhando o padrão humano e não vou no que Deus manda ir. Porque o padrão humano, eu olhando para ele, está me impedindo eu de entender. Sabe? Essa palavra que vem de conta a nós todos hoje, nos faz entender que Deus para usar, ele usa quem ele quer. Ele tem o seu próprio padrão. Exatamente. Né? Então no padrão dele é um, e o do homem é outro. Então que eu não venha me excluir olhando humanamente no meio de um povo, no meio de um bairro, no meio da cidade ou dentro da igreja. Que eu não venha me excluir, que eu venha entender que Deus é que escolhe os seus. Que Deus entrega as palavras para o Senhor, porque quantos que estão ali trancados, estão ali, sabe, com chamado, estão ali fervendo, que nem era Jeremias que estava, né, que estão ali pegando fogo para falar a palavra e não fala, porque estão olhando para esse padrão. É que na verdade, como a igreja assim, não a igreja assim, eu digo, tem padronizado a situação, né? Por exemplo, uma vez a igreja era tudo de um jeito, agora uns começaram a fazer parede preta, outros aqui, aí todo mundo foi para aquele lado, né? Uma vez todo mundo usava terno e gravata, agora, então sabe, não há uma particularidade, né? E a Bíblia diz, a Marciane leu, que Deus vai usar isso aí por quê? Para que ninguém se glorie na carne.
cara. Né? Pra gente entender que quando as coisas acontecerem, a glória Que foi é Deus de que Deus, fez. claro. Que Deus que usou. Claro, então agora as pessoas estão padronizando. Né? As pessoas estão padronizando, por exemplo, não, para ser uma adoração sincera, esse tipo aqui. Para ser, tem que ser isso aqui. Não, irmão, não. Deus vai te usar da tua forma. Pra gente entender que não foi tu, nem ele, nem fulano, foi Deus que fez. Então nós temos que estar acessível, né, para ser usado da forma que Deus quer. E a gente está falando aqui de vários personagens da Bíblia, e continuando aqui de Davi, por exemplo, nós vamos entender que ninguém escolheria Davi para derrubar o gigante. Mas quando nós vamos ver o diálogo de Davi com Saul, que Davi vai se oferecer, né, pra luta, e todo mundo vai, não, tu é louco, tu vai morrer, o cara vai te matar, papapá. O Davi fala, ó, não é bem assim, cara. Eu já matei leão, já matei urso, eu não vim pra batalha aqui cru, assim, sem nenhuma experiência. E aonde que Davi matou o leão, onde que Davi matou o urso? Lá no secreto. Por isso, e quando ele tá matando o leão e o urso, é Deus que tá provando ele. É Deus que está preparando ele. Por isso, quando Deus manda Samuel lá, Deus fala para ele, eu já tenho lá o cara, já escolhi, já tá lá. Não precisa tu procurar muito, é só tu me obedecer. Por quê? Porque Deus sabia que Samuel ia cair na tentação do padrão. E nós somos muito tentados a isso. Nós somos muito levados a isso. Por exemplo, se chegar um cara na nossa igreja ali e começar a falar grosso, aleluia, não sei o que lá, não sei o que lá, e de terno, de gravata, nós vamos dizer, não, o cara é de Deus. Tu nem sabe quem é. Tu nem conhece, tu nunca nem viu, né? Então nós temos que entender, irmãos, que nós precisamos, essa palavra que o apóstolo está dizendo na igreja de Coríntios, que Deus, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. Nós não podemos usar padrão, porque Deus não usa padrão. Nós não podemos nos balizar naquilo que nós entendemos, porque Deus não usa isso. Se fosse por padrão, irmão, se fosse Deus usar padrão, grande maioria de nós não estaria aqui hoje. A verdade é essa. O que a gente vai dizer dos apóstolos, se agora, fosse usar? É verdade. Né? Não, eu estava me lembrando agora de Paulo, né? Sabe? Por exemplo, o homem, quando ele era um mandou assassino, o profeta né? lá, eu nem vou lá, né? Não. Que eu vou fazer aquilo lá, já está deletado, né? Olhando pro. Mas para Jesus é no mais escolhido. Não, e os próprios apóstolos, né? Nós não escolheríamos nenhum deles. Se fosse Mateus, as pessoas detestavam Mateus, né? Pedro era todo errado também, todo revoltado. Então, assim, traidor. Né, então, assim, para ver que Jesus, nas escolhas, assim, que ele para ficar com ele, para seguir com o evangelho dele, ele não escolheu nenhum estudioso, nenhum rabino, nenhum já além da sabedoria dele. Ele escolheu os que não tinham sabedoria nenhuma. E ele foi para a cruz, né? Ainda achando que eles não iam seguir o evangelho. Por causa disso que ele escolheu, pela palavra que tu leu ali. Porque quando Deus, por exemplo, se Deus fosse escolher alguém, vamos dizer assim, né, para fazer a arca, por exemplo. Deus escolhe Noé, um agricultor, o cara nunca tinha visto chuva, o cara não sabia de nada. Então a gente entende aquela construção ali, porque a arca tinha, ali Deus deu tudo para Noé, ó. O tamanho, a madeira, as divisão, uma única janela. Só que a arca não tinha direção. Não tinha um leme. Não tinha arca. Foi ao léu, né? Então o que estava guiando a arca? Deus. Para a glória ser de Deus e não de Noé. Noé foi obediente, óbvio, foi um trabalho maravilhoso da parte dele, né? Só que quando Deus fala com ele vai lá e faz exatamente aquilo que Deus mandou fazer. Não pergunta, e vou fazer uma arca aqui no meio desse mato, pra quê? Né? E como é que os bichos vão vir pra cá? Eu posso fazer assim, eu quero fazer assim. Eu quero fazer com mais uma janela, quero fazer com uma sacadinha lá em cima pra mim tomar uma cuia lá no mato depois, né? Não. Loucura, sim, loucura para homens. Quantas vezes Noé não foi zombado? Quantas vezes Noé não foi as palavras não tentaram desanimá-lo do seu propósito? Quantas vezes Noé não ouviu, meu, larga isso aí de mão, quer o que construir arca? Larga a mão, você é louco? Isso é loucura, 100 anos, né? 100 anos. É loucura. É loucura, né? Só que quando a chuva veio e começou
um dia de chuva. Não, chuva, beleza, que bem, isso aí nunca tinha chovido, que legal, né, tal. E aí 2 dias de chuva, 3 dias, 10 dias, 15 dias. E aí o troço começou a apertar, né? Só que Noé já estava dentro da arca nessa hora aí. E outro detalhe importante, que a Bíblia diz, é que Deus mandou Noé entrar na arca e Deus mesmo fechou a porta. Porque não tinha como, mesmo que Noé quisesse, ele não poderia abrir essa porta. Porque talvez ele, né, no momento ali de querer ajudar, querer ser bonzinho, que às vezes, irmão, nós se lasquemos com isso também. Vamos abrir um parênteses aqui, de querer botar na arca quem não é pra estar, né? Nós queremos botar no nosso barco igual aconteceu lá com o barco onde é que Jonas entrou. O capitão não tinha nada que ver com a fuga de Jonas. O capitão não tinha nada que ver que Jonas estava desobedecendo a Deus, mas Jonas estava no barco dele. E aí, às vezes, muitas vezes, nós queremos ser bonzinho, nós queremos ser os caras e vamos botando para todo mundo. Sim. Só que tem gente que nem é pra estar na área. Nem Abraão e Ló, né? Estava meditando sobre isso hoje também. Que nem Abraão levou Ló quando ele mandou se separar. Que nem quando aconteceu, por exemplo, eu estava vendo um documentário. A Eva só caiu na tentação porque ela deu conversa pra cobra. Ela ficou ali debatendo, entendeu? E aí ela começou, se ela tivesse cortado já logo a conversa, não ter dado vazão para essa conversa, não teria pecado. Né? Então tem situações nas nossas vidas, é que nem nós hoje, por exemplo, a igreja espera o arrebatamento. Da onde? Isso aí é loucura, isso aí. Que jeito loucura. Como é que vai se sumir os corpos tudo? Né? Como é que vai ficar aí? Como é que vai ser o corpo? E vai, né? Tu é gordo, vai ter que vir 3 anos pra te levar, vai ter que... Os caras vários aí, né? E as roupas, não sei, né? As pessoas tentam adivinhar, né? Não, mas isso aí não vai acontecer nunca. O dilúvio também nunca tinha acontecido, né? O dilúvio também nunca tinha acontecido. Então nós temos que ficar... É loucura? Só é loucura, irmãos, presta atenção. A coisa só é loucura quando alguém vai lá e faz a primeira vez. Daí não é mais loucura, né? O Davi foi lá, matou o gigantão a primeira vez. Depois eles tiveram outra batalha com os gigantes. Os soldados de Davi mataram eles também. Porque a primeira vez, né? A primeira vez Davi foi lá e lascou fogo nele. Por exemplo, é loucura. É loucura, eu não vou aprender a tocar violão nunca, é loucura. Aí o cara vai lá, toca um hino primeiro. Opa, deu certo um hino aqui, né? Daqui a pouco o cara vai lá e toca outro. Daqui a pouco o cara é mestre. Antes era loucura. Agora não é mais. Agora já tornou, né? Já se tornou possível. Amém? Então vamos pro louvor aí. Depois voltamos com mais palavra de Deus. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, pra confirmar Teu amor, faz de nós Tua morada. Surge um sincero louvor, brota semente plantada, faz-nos seguir Teu caminho, sempre brilhar Tua estrada. Desamarem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos, renovem a esperança no Senhor. Filho de Deus com o Pai e o Espírito Santo, nesta trindade um só ser, que pede a nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, Teu poder de se doar sem medida. Deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarem as sandálias e descansem, que este chão é terra santa, irmãos meus.
Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Ao virmos te receber, nós te pedimos, ó Cristo, faze vibrar nosso ser, indo de encontro ao Pai Santo, sem descuidar dos irmãos. Mil faces da tua face, faze que o coração sinta a força da caridade, desamarem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança do Senhor. Glória a Deus. Bom, falando sobre ainda, né, para nós encerrar a palavra nessa noite, a gente vai ver que Deus, ele escolhe assim as coisas loucas do mundo, né, as coisas que não são, ali Paulo vai dizer, não são muitos os letrados, não são muitos ricos, não são pessoas assim de posse, né, porque poderiam pensar que, eu sou rico, então eu que construí essa igreja, eu que comprei tudo com meu dinheiro, essa coisa toda aí, né? E nós vamos ver que Deus, ele escolhe tão assim, de uma forma diferente as coisas, que na grande maioria dos escolhidos de Deus, eles mesmos disseram, não, deve estar enganado, deve ser outro cara, não sou eu. Né? Quando Deus chamou vários personagens, os caras disseram, não, tá enganado. Moisés foi um, Jeremias foi outro, né? Isaías e tantos outros, que quando chamados por Deus, pensaram que Deus havia se enganado, por quê? Porque eles fizeram isso, eles olharam para o chamado de Deus e olharam para a vida deles. Então, quando Deus tem um chamado na minha vida, eu não posso olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para o chamado que Deus tem. Porque se eu olhar para a minha vida, é óbvio que eu não vou alcançar o chamado que Deus tem. É óbvio que eu não tenho capacidade, é óbvio que eu não estou pronto, eu estou preparado. E é isso que nos leva a olhar para o chamado de Deus e olhar igual Isaías falou. Quando Isaías viu lá o Senhor no alto sublime trono, qual que foi a reação dele a primeira? Ele falou, agora eu vou morrer, porque eu vi Deus e eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de lábios impuros, agora já era. Não tem mal o que eu fazer, eu vou morrer. Mas se Deus queria matar, não iria, né? E aí o anjo vem, então purifica lá com uma brasa, purifica a boca dele lá. E aí depois, ele vai, né? O Senhor falou, e aí Isaías, né? Tem meu e tu aí, quem que eu vou enviar? Só tinha ele, né? Daí ele vai, mas muitos... E isso acontece hoje conosco, acontece com todo mundo. Eu creio que já aconteceu com você, aconteceu comigo, ainda acontece em determinadas situações, né? Que Deus nos mostra, Deus nos fala. E aí a gente vai tentar trazer as escolhas de Deus aqui para nossa sabedoria, porque nós achamos também às vezes, né? Não, porque nós somos sábios, eu entendo, eu faço teologia, isso que aquilo. E aí é verdade. E aí a gente quer trazer a escolha de Deus assim pro nosso plano. Não tem como, não funciona, não tem maneira, né? Porque para nós, ainda que a gente hoje tem um pouquinho assim de conhecimento, quase nada, igual o cara lá da praça lá de Vitor, sabe, lá que ia tocar na banda lá. Quem toca um pouquinho de nada. Queria, né? Queria aprender. Uhum. É o que nós estávamos falando hoje sobre a incredulidade, né? Das pessoas que são incrédulas. Às vezes a gente está tentando colocar fé numa pessoa ou tentar alguma coisa, mas ela não tem nenhuma semente lá dentro. Ela é uma terra morta, é igual aquela figueira que Jesus amaldiçoa, né? Então nós temos que, assim, a pessoa que tem a semente, ok. Agora tem pessoas que infelizmente não têm a semente, só que a gente não sabe qual que tem, qual que não tem também, né?
Então nós temos que estar lançando a palavra de Deus sobre todas as vidas. Todas as terras, né? Isso. Quando se fala em fraqueza e loucura de Deus, assim, é o que me vem à mente a cruz de Cristo, né? O Calvário, porque aos nossos olhos, assim, a gente não consegue entender muito bem como Deus, na sua grandiosidade, escolhe o seu filho. Ele podia ter escolhido qualquer um, né? Para crucificar e salvar, mas não, né? Ele transforma por amor a todos nós, o filho dele, né? Então isso para mim também, assim, como carnal, é uma loucura, né? Deus dá o seu filho da maneira, né, sofrida e cruel para salvar nossos pecados, nós miseráveis. Seria mais fácil ele ter tacado fogo do céu e ele exterminado todos, né? Mas pra gente, olhando assim a grandiosidade do ato dele, nós não faríamos isso. Eu não daria meu filho, não. Não daria meu filho. Né? Mas em todas essas histórias, né, acho que a maior de todas, das grandezas que Deus fez, foi essa aí. A escolha de Jesus já foi uma, assim, aos olhos do mundo foi uma loucura, né? Porque eles esperavam um rei, Sim. um cavalo branco e tal, né? E aí aparece Jesus montado num jumento, para eles também já foi loucura a própria escolha de Jesus, né? Forte abraço, até a próxima segunda aí, ficamos com o louvor aí dos nossos irmãos em nome de Jesus. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar, porque bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar, porque bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre eu quero adorar, pra sempre eu quero amar, pra sempre eu quero louvar, pra sempre.